Boa noite, pessoal. Estão escutando bem? A gente tentou fazer uma transmissão simultânea, tanto o Instagram como o YouTube, só que a gente acho que a conexão deu algum problema e a gente não conseguiu muito bem. Mas a gente vai levar por aqui mesmo, tá? Eu vou colocar nosso presidente Cristiano para a gente dar as boas-vindas e começar a nossa live. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cristiano. Tudo bem, meu amigo? Tivemos um contratempo aí com a transmissão simultânea, mas vamos ficar para a próxima. Tudo bem, mas aqui também a cidade está com chuva aí desde cedo, aí deve estar dando alguma interferência também. Pode ser, pode ser. Mas vamos lá, vamos começar mais uma vez nas nossas quartas-feiras aqui às 19 horas, dar as boas-vindas aí a todos os nossos associados, a todos os nossos companheiros, empresários. E para quem está participando a primeira vez, a gente sempre tem feito esses encontros às quartas-feiras, às 19 horas. E na pauta a gente sempre tem trazido alguns assuntos aí de extrema relevância, justamente no momento que a gente está vivendo, aí, que é esse momento de crise, de pandemia, né? Então, nas últimas semanas, a gente nós já fizemos algumas lives aqui com o superintendente do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, trouxemos aqui o juiz federal Paulo, falando um pouco sobre a MP trabalhista. Na segunda-feira tivemos aqui o Antônio Gaspar falando sobre a MP 936. Tivemos o Ivaldo Prado falando um pouco sobre a questão de negociação de locador e locatário, principalmente para as lojas e salas de comerciais, de shopping. E hoje o tema de suma importância aí, que vai ser ministrado aí por nosso amigo Juliano, que é consultor da Associação Comercial, já tem acompanhado desde o começo aí o nosso planejamento estratégico e vai trazer para a gente um tema de extrema relevância, que é o plano de contingência, né? Na verdade, todos nós fomos pegos de surpresa, né, por toda essa situação que a gente está vivendo, né? E a cada dia a gente se depara com algo que a gente não sabe que momento que isso vai acabar e de que forma que isso até onde isso vai chegar, né? E nós, empresários, a gente precisa cada vez mais ter uma resiliência empresarial de estar se adaptando a todo e qualquer tipo de movimento, né? E esse é um grande teste, sem sombra de dúvida, está sendo um grande teste para todos os empresários de poder saber como lidar com suas empresas, como lidar com os seus funcionários, como lidar com o futuro, que realmente tem muita coisa incerta, a gente sabe da dificuldade, mas a gente não pode parar. Então a gente tem que tentar todas as alternativas de modo a dar continuidade aos nossos negócios, dar continuidade à geração dos empregos, à geração de renda e fazer o nosso papel também em contribuição da economia da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então eu dou as boas-vindas a todos. Teremos aí aproximadamente 1 hora e 15, é o que tem durado as nossas lives. E reforço aí, dou as boas-vindas aí, Juliano, fique bem à vontade, o horário é seu aí. Tente não só repassar a informação, mas interagir ao máximo com o público aí, com relação às perguntas, com relação às dúvidas e como que, de fato, cada empresário pode montar o seu plano de contingência, orientar de que forma que a gente pode estar auxiliando, a associação comercial pode auxiliar aos seus associados, aos seus empresários, de que forma o plano de contingência, que é tão fundamental nesse momento, que pode estar direcionando todos os esforços para que a gente possa passar por essa crise de uma forma que tenha o menor impacto possível, apesar de que a gente sabe que isso está bem difícil, mas nós somos empresários, somos resistentes e vamos resistir até o fim. Meu amigo, muito obrigado, estou saindo, estou ficando aqui acompanhando junto com os demais. Grande abraço. Obrigado, presidente. Então, pessoal, como o nosso presidente falou, todas as quartas-feiras a gente está tendo essa live de acordo com os assuntos que vocês têm demandados para a gente.
Me apresentando, meu nome é Júlio Anderson, para quem não me conhece. A minha empresa é JB Result, uma empresa de consultoria em gestão empresarial. E hoje eu estou na incumbência também de tocar o planejamento estratégico da associação comercial. A gente já esteve na gestão passada e, felizmente, a gente está continuando aqui na gestão de Cristiano e com esse desafio do momento que estamos passando agora com toda essa crise, né? E aí surgiu um dos pontos que a gente vem discutindo bastante, é como nós vamos sobreviver esse período e esse pós-período, como é que ele vai ser levado, tá? Então, nós vamos, ao longo aí desses 45 minutos, uma hora, a gente vai estar discutindo sobre o que é esse plano de contingência, para que serve, né, esse plano de contingência, como a gente elabora esse plano de contingência, para que a gente possa estar passando de forma de minimizar, na verdade, os impactos, que os impactos não vão deixar de existir, né? Mas a gente tem formas para minimizar esses impactos e, principalmente, para a gente sair lá na frente de uma forma mais tranquila, digamos assim, em termos da gestão das nossas empresas, tá? Então, o plano de contingência, ele é feito, pessoal, para qualquer situação, né? Pode ser de um momento de uma crise extrema, igual nós estamos passando, muitas empresas fechadas, muitas empresas, às vezes, zero receita, e muitas vezes a gente não tem condição de estar, às vezes, cumprindo com as nossas obrigações, seja ela trabalhista, seja ela com fornecedor, seja ela com um terceiro, seja ela da forma da nossa gestão. Mas o plano de contingência, o plano de crise, ele é feito para qualquer momento que ele possa ser quebrado algum fluxo ou algum processo. Claro que, neste momento, nós estamos elaborando um plano de crise de uma complexidade muito maior. Mas imaginem vocês um exercício rápido nesse momento, se determinado fornecedor, de repente, não tem mais condição de fornecer algum insumo para a empresa de vocês. A gente tem que ter alguma estratégia, a gente tem que ter algum plano para que isso aconteça. Então, os planos de contingência, eles também é elaborado por níveis. Então, tem um nível leve, eu tenho um nível médio, eu tenho um nível mais complexo. Nós estamos agora nesse nível mais complexo, né? Onde nós estamos aí com nossas operações praticamente paradas, com nossa produtividade praticamente parada. E aí, ao longo desse tempo, vocês vão mandando as perguntas, e aí, no decorrer do nosso bate-papo, eu vou respondendo junto com vocês. Então, qual é o primeiro momento quando a gente pensa no plano de contingência? É o caixa da empresa, tá? Então, nesse primeiro momento, tem muitas empresas que possam virar para mim e falar assim, Juliano, mas eu não tenho um caixa. E aí, lá na frente, nós vamos ver quais possibilidades a gente pode fazer para estar ainda gerando algum dinheiro dentro da empresa. Mas pensem sempre no primeiro momento o caixa da empresa de vocês, tá? Então, a gente precisa determinar algumas estratégias para blindar o nosso caixa, para que esse caixa ele seja ofendido da menor forma possível, que ele possa ser impactado da menor forma possível. E aí, qual é o primeiro ponto quando a gente pensa em caixa? Qual é um compromisso que realmente pesa dentro do nosso caixa? Folha de pagamento. Pessoal, principalmente, né? Vamos falar assim, gestão de pessoas, que é o maior ativo das empresas, né? Então, a gente pode renegociar fornecedor, a gente pode buscar novos empreendimentos, novas empresas, mas sem as pessoas são os nossos maiores ativos. E nesse primeiro momento a gente tem que zelar por esse maior ativo. E a gente sabe que tem limitações para zelar sobre esse maior ativo, principalmente no momento em que muitas empresas se encontram fechadas. Então a gente vê hoje, mais do que o comum, várias iniciativas, seja parte do governo, seja parte estratégica, seja da parte privada, várias iniciativas que possam e possibilitem a gente preservar as nossas pessoas, os nossos funcionários. Claro, vale principalmente de porte para porte de empresa, né? Então, tem empresas que elas vão conseguir preservar maior número de funcionários, vão ter estratégias para que comportem maior
esse período, digamos assim, de cumprir principalmente com a folha de pagamento, que é o nosso maior ofensor, digamos assim, no plano de gestão de crise, que é onde eu tenho que cumprir meus compromissos de pagar os salários. Então, hoje eu vejo, e nós estamos trabalhando assim em alguns clientes, quais são as possibilidades de cumprir esses compromissos, de efetuar esses pagamentos, de preservar o nosso quadro, o nosso efetivo, e principalmente, nesse momento, quais são as pessoas mais estratégicas dentro do nosso negócio. Então, é um exercício que a gente tem que pensar, quais são as pessoas que são imprescindíveis para este momento, né? E quais são as pessoas que eu posso segurar, mas que nem tanto eu vou estar demandando nesse primeiro momento e que eu posso estar tratando de forma a preservar esse quadro, essas pessoas, mas com compromissos diferentes. E isso sim vale de qualquer estratégia, de qualquer esforço. Então, dentro desse plano de contas, o primeiro momento é, de fato, a gente olhar o plano de contingência, é principalmente a gente olhar nosso plano de contas. E muitas vezes o plano de contas não é a questão da receita menos despesa, está ali meu lucro. Não é isso. O plano de contas é eu saber de fato quanto custa cada processo que compõe o meu negócio. Então, quanto que custa o meu processo de RH, quanto que custa o meu processo operacional, quanto que custa meus processos administrativos, quanto que custa meus processos de suporte, que isso tudo somando vai estar meu plano de contas. E aí a gente entra dentro do plano de contas para, de fato, a gente começar a traçar estratégias de que fica e de que a gente vai ter que precisar, às vezes, de um stand-by. Nós, consultores, principalmente, geralmente somos os primeiros a serem, digamos assim, impactados nos momentos desses, porque geralmente nossos contratos ou são cancelados ou são suspensos. Isso não é novidade para ninguém, quando eu falo da nossa categoria enquanto consultor. Mas olhando dentro do negócio de vocês, o que de fato pode ser, sim, né, pausado, digamos assim. Porque eu acredito que qualquer iniciativa, qualquer movimento que está acontecendo hoje dentro da empresa, são iniciativas para o faturamento, para a lucratividade, para melhorar seus processos, para ser mais produtivo. Mas que cabe gestões nesse momento que vão estar precisando da gente repensar o nosso processo. E daí, depois que eu olhei ali meu plano de contas e filtrei quais são as minhas maiores contas, eu vou começar a fazer estratégias de preservação do caixa. Aí eu vou ver se eu tenho compromisso com esse fornecedor, quais os compromissos que eu tenho com ele, se é curto, médio ou longo prazo, tá? E aí a gente vê nas possibilidades de renegociações. A gente está escutando muito falar em suspender, em cancelar, seja ele qual o nível do negócio, qual o nicho do negócio, né? Mas a gente precisa, de fato, ter cuidado, porque nós precisamos pensar no pós-crise. A minha empresa vai ter que existir passando essa turbulência. E a gente precisa passar isso de uma forma organizada e de uma forma estratégica. E é por isso que a gente faz esse plano de contingência. Tá? Então, naquele momento que eu entro em renegociações com os meus fornecedores, eles também têm que estar sensíveis de toda a nossa situação. E aí eu não posso, infelizmente, da noite para o dia, virar para o cara e falar assim, não vou lhe pagar mais. E muitas vezes é o que nós estamos vendo hoje em algumas situações que eu venho acompanhando e o que eu venho escutando. Mas a janela de renegociação, acho que ela nunca teve tão aberta, fato, pelo motivo que nós estamos passando. Mas precisamos, sim, ter a ética e o compromisso nesse momento de ligar para o nosso fornecedor e tentar renegociar. Então, dentro do plano de contas, dentro do nosso plano de contingência, né, a gente viu que a gente tem que preservar a questão do caixa. Nós temos aí, principalmente as pessoas, primeiro ponto, tá? Eu vou estar sempre pontuando aqui para vocês e fica à vontade aí de estar pensando ou mandando sugestões ou estar compartilhando aí comentários. Segundo ponto, tá? Nós temos a questão
plano de contas. Então, segundo lugar, nós listamos nossas contas, nós conhecemos nossas despesas no detalhe, como eu disse para vocês, conhecer o processo, né, dentro da questão do custo operacional. E quando eu listar essas contas, as minhas maiores contas, quais são meus top 10, top 5 de contas que eu preciso fazer renegociações e que, de fato, vai me gerar alguma preservação do caixa nesse período, tá? Muitas pessoas têm me falado, quais são os períodos? Qual é o período desse plano de contingência? O período de plano de contingência, o mínimo, são de 3 meses para passar a turbulência, tá? Porque o plano de contingência tem um pós. Passei a crise, passei esse momento, como nós vamos retomar as nossas operações, a nossa lucratividade, receber nossas pessoas, o nosso efetivo, nossos funcionários. Então, ele existe em 2 momentos. O antes, quando a gente tem condição de fazer antes, né, que o correto é esse, a gente tem um plano antes de qualquer crise, ou plano que é construído ao longo de uma gestão de crise, tá? E o terceiro ponto é o pós. Passei pela crise, qual vai ser nosso momento aí para a gente avaliar a nossa retomada? A Edna colocou aqui um comentário que é muito importante. É nesse momento que a gente vai saber quem são nossos parceiros. E o Massaroshi ali, ele reforça, né? E é verdade. É nessa hora que eu, enquanto consultor, ou eu, enquanto fornecedor, vou estar sensível e empático da situação e vamos tentar chegar no denominador comum que seja bom para ambas as partes. Tá? Então, são nesses momentos de crise que a gente não só conhece quem são nossos parceiros, mas principalmente que a gente conhece quem de fato está agregando valor ao nosso negócio. Tá? Passei por esse momento, a gente vai para os recebíveis. Trabalho com cartão de crédito? Sim ou não? Quais são minhas taxas hoje junto aos cartões de crédito? Posso renegociar essas taxas? Deve, né? Tudo a gente deve tentar nesse momento. Mas posso adiantar meus recebíveis? É uma estratégia, tá, de antecipação que, claro, de acordo com as taxas, de acordo com o que for negociável, vai estar rendendo, vai estar te trazendo, na verdade, um recurso financeiro, né, para que vai estar blindando, ajudando a teu caixa. Lembra que a gente está como palavra-chave aqui, caixa, tá? Então, lembre-se sempre disso. E daí, é importante a gente envolver nossas equipes, né? Nossa liderança, principalmente. A liderança sensível naquele momento não vai estar só compartilhando, compactuando por todo momento, mas ele vai estar tendo a real situação do que a gente vai estar passando. E muitas vezes, me desculpe a liderança maior, seja diretor, seja alguns gerentes, não envolvem seus supervisores, não envolvem seus coordenadores, e às vezes as ideias-chave, iniciativas, oportunidades vão estar na mente dessas pessoas. Lembre-se, a empresa é feita por todos os níveis, né, hierárquicos. E são nesse principal momento que temos que estar junto para que a gente possa fazer o melhor plano de contingência possível, né? Pensando em todos os processos, e a partir do momento que eu tenho um representante ali de cada área, de cada processo, eu vou estar garantindo que o meu plano de contingência vai estar comportando toda a minha empresa, certo? Vai estar comportando todo a minha estrutura organizacional e minha estrutura operacional. Isso mesmo, Márcio. Então, saber negociar com os colaboradores em geral de todos os níveis. É isso que nós estamos falando. E muitas vezes eu acompanho alguns trabalhos e que, querendo ou não, as decisões são tomadas dentro do escritório, dentro ali do momento com A ou B da empresa. E, às vezes, a ideia do diretor ou do responsável da empresa, não deu certo porque os colaboradores não se comprometeram. Não é que não se comprometeram, eles não foram envolvidos, eles não conheceram o momento,
eles não compactuaram, não tiveram a noção do que estava sendo pedido ou do momento que está sendo passado, e aí eu não sei como é que eu vou entregar. Eu costumo falar nos meus trabalhos que o óbvio tem que ser dito, tá? Então, não vamos tentar adivinhar que o cara entendeu, que o funcionário entendeu, que o colaborador entendeu. Não, vamos deixar claro, tá? Então, o óbvio tem que ser dito, tem que ser tudo claro. Então, principalmente nesse plano de contingência, que todo mundo está num momento muito sensível e muito delicado. Principalmente que está num momento de muita ansiedade. Ah, vou ser demitido? Não vou ser demitido? Vou ficar? Não vou ficar? Como é que vai ser? Então, vamos construir com clareza, tá, toda essa parte do plano de contingência. Felipe Goulart coloca um ponto muito importante com o que nós estamos comentando. Atualmente, o engajamento se torna mais importante ainda, verdade. E nesse momento, quando a gente fala que nós vamos conhecer nossos colaboradores, e aí não falando externamente, mas também nós vamos conhecer quem são, de fato, os nossos funcionários que estão dentro do barco, que estão dentro da guerra com a gente, tá? E aí não questões como é que eu digo, de penalidades, gestão por consequência. Não. Nós vamos conhecer, de fato, quais são as pessoas que, neste momento, estão vestindo a camisa, tá? Então, nós temos duas situações. Quando eu estou elaborando meu plano de contingência, eu tenho, com relação aos meus fornecedores, os meus parceiros externos, quem de fato está junto comigo, e também tenho a questão da minha equipe, quem de fato está aí na guerra, trilhando com o nosso afinco para poder sair do outro lado, tá? Falamos então aí da parte do financeiro, né? Então, de toda a parte do plano de contas, das nossas antecipações aí, se tiver de cartão de crédito. E daí, muitas pessoas falam, demito ou não demito? Dou férias ou não dou férias? Tá? O que vocês pensam? Para um pouquinho para pensar. Até todo mundo, vou colocar todo mundo de férias. Vou demitir todo mundo. Lembra da nossa palavrinha-chave do início? Caixa. Nós temos caixa para fazer todas essas demissões? Nós temos caixa para fazer todo mundo de férias? Então, são pontos que a gente tem que fazer conta, tá? Eu não posso tomar decisão nesse momento pelo impulso, pela situação. Eu sei que está todo mundo, querendo ou não, aí, preocupado, argolado muitas vezes, com empresas fechadas, mas muitas situações é muito relativo. Então, eu não posso colocar todo mundo de férias, não posso demitir todo mundo. Então, aí, dentro dessas novas iniciativas que as medidas provisórias estão trazendo para a gente, qual que cabe melhor dentro da sua empresa? E aí é nesse momento que você vai ver se, de fato, junto com o teu caixa, junto com os teus levantamentos financeiros pessoais, o que cabe? Se é uma suspensão do contrato, se é uma demissão, se é férias, né? Se é um acordo que você vai fazer junto com o funcionário, lógico, tudo amparado pelas medidas provisórias que estão sendo aprovadas e, além disso, estão sendo revisadas todo santo dia. Então, nesse momento, eu falo que o plano de contingência, ele é vivo, tá? Ele é vivo. Então, ele não pode ser feito e elaborado e colocado numa gaveta e nunca mais visto. Não, ele tem que ser visto todo santo dia, porque eu tenho medidas que estão sendo aprovadas e que possam impactar positivamente aos meus negócios, mas eu preciso estar sendo o plano precisa estar sendo revisado e precisa estar sendo construído juntos a cada momento, né? Hoje eu escutei de um cliente falando assim, gente, vamos viver momento por momento, a cada dia vai ser um novo dia. E realmente está sendo. A gente não tem parado enquanto está revisando todo santo dia os planos de contingência que a gente tem elaborado e que a gente tem trabalhado, né? E aí a gente tem situações. Jacira coloca, mas como fazer com a empresa fechada? O que mais nos resta fazer? A empresa ela está fechada, querendo ou não, está. Mas ela está fechada momentaneamente. Vamos pensar que nós vamos voltar.
E como nós vamos estar estruturados para essa volta? Eu acho que o maior ganho dentro desse nosso plano de contingência é pensar na nossa volta e voltar diferente. Os processos que a gente fazia anteriormente, a gente não pode fazer da forma que a gente já fazia, porque não cabe mais. A gente está vendo várias iniciativas, várias empresas se reinventando, vários negócios surgindo, né? Mas nós temos que olhar para dentro e ver o que eu vou fazer diferente, qual é o aprendizado que eu estou tendo nesse momento de crise e como eu vou operar no pós-crise. Lembra que eu falei para vocês? Existe o plano de contingência durante a crise. Existe um plano também pós-crise. Nesse plano pós-crise é o que nós vamos determinar como vai ser minha nova empresa. Então, vamos lá. Como vai ser aí o novo Blue Tree, como é de Jacira, como vai ser a nova Montenegro Express, que é de Edna, que está aqui. Então, como serão nossas empresas, associados e empresários pós-crise, tá? Então, cada uma das ações, ela tem seu valor, ela tem sua aplicabilidade, mas ela cabe de acordo com cada realidade, tá? Então, o meu plano de contingência que é feito para o Júlio Anderson não vai servir para o plano de contingência lá do seu João. Ou seja, o plano de contingência ele é customizado pela tua empresa, pela tua realidade. E todo mundo acha que, às vezes, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V literalmente vai funcionar. E não é. Tá? Continuando aqui. Promoções. Né? Tem muita gente fazendo promoções. E aí eu olho para dentro do meu negócio. Cabe alguma promoção? A gente está vendo um movimento dentro de algumas ações. Não posso estar dentro de um plano de contingência propriamente dito, mas pode estar sendo testado e vai fazer parte do operacional. Então, tem muita gente que não trabalhava com delivery, que agora está fazendo delivery, independente de ser do nicho alimentício, do segmento de alimentação. E muitas vezes estava muito atrelado o delivery apenas à alimentação. Né? A gente sabe que está um momento restritivo e que nem tudo está aberto e que nem tudo está podendo operar, como delivery. Mas temos situações que a gente nunca viu de algumas empresas que nunca tinham trabalhado com delivery, até próprias do ramo de alimentação, e que agora estão se reinventando e colocando essas novas atividades dentro do seu portfólio. Então, aqui dentro eu coloco quais são as promoções, quais são os vouchers da vida, as vendas antecipadas, o e-commerce que está vindo muito forte nesse momento. Então, são situações que a gente precisa, de fato, estar se organizando para ver o que cabe nesse momento para estar gerando alguma coisa para dentro do caixa. Mas lembre-se, a gente tem que fazer conta. Vai compensar ou não vai compensar? Eu estou queimando ainda mais uma reserva financeira com determinada ação ou estou, de fato, tendo não tão lucro como eu gostaria, mas está tendo, mas que precisa ser feito, que possa ser feito, tá? Nossa amiga aqui, Márcia está colocando, né, da Organize, que é um momento também de muita organização, né, dos setores, dos arquivos, dos layouts, higienizar. Então, assim, são novos nichos que estão dando suporte e que possa ser feito dentro da própria empresa, né? Não necessariamente com custo. E, aliás, não pode ter custo. Eu não vou contratar ninguém nesse momento para estar fazendo, mas eu tenho situações que eu possa estar refazendo algumas ações dentro da minha empresa, tá? Vander, como você avalia se será efetiva ou não a ação? Boa. Dentro do nosso plano de contingência, a gente também tem que determinar os nossos indicadores, tá? O nosso monitoramento. Lembra que eu falei para vocês que o plano de contingência ele é vivo, né? Ele é acompanhado, ele tem que ser monitorado. Então, eu preciso de fato ver se determinadas ações estão surtindo efeito ou não para a tomada de decisão. E neste momento, a tomada de decisão ela é muito mais rápida, muito mais emergencial do que um indicador
do que um monitoramento nas condições naturais, digamos assim, da nossa empresa. Então, nesse momento, ele tem que ser mesmo avaliado e monitorado dia a dia para que, às vezes, a gente possa ou mudar, ou alterar, ou até cancelar determinadas ações que a gente tinha elaborado. Agora, nesse momento, não vamos, acho que é o principal ponto, não vamos dispensar ou desperdiçar qualquer ação, qualquer ideia que os nossos colaboradores possam estar trazendo para a gente, tá? E nesse momento surgem muitas ideias, né? Então é importante a gente também dar essa abertura para que eles tragam, né? Então são nesses momentos que a gente vai estar também colocando o envolvimento, o engajamento e o comprometimento deles nesse momento dentro da nossa empresa. E aí, falando ainda de promoções, aí tem algumas empresas que trabalham com bônus, com premiações, com promoções para funcionário, né? É o momento de ser revisto, claro, né? Mas desde que o funcionário ele esteja participativo, ele esteja vendo aquela situação. Porque se você pagava um bônus em determinado momento por venda, por ter batido alguma meta, e nessa situação está em risco todo esse desenvolver dessas ações, claro que a gente vai precisar rever. Então, sendo bem claro, meus amigos, não tenho condição de vou pagar esse mês, vocês estão vendo, e aí, claro, a gente vai estar repensando no momento pós, lembra que eu falei para vocês, da pós-crise, no momento que a gente vai estar voltando às nossas operações. É muito mais, eu tenho certeza, viável e que eles vão conseguir enxergar a questão da empregabilidade, né? Então, eu estou vendo o esforço de inúmeros empresários de não demitir, de preservar ao máximo o seu quadro efetivo, tá? Então, eles conhecem os processos, Massarushi, como está colocando, como ninguém, né? Os nossos colaboradores são as fontes de inspirações de algumas ações, e aí a gente tem grandes condições de trazer nesse momento e também postergar o pagamento de bônus e prêmios, ok? Micaela, grande abraço. As ações tomadas nesse momento podem, em alguns casos, e devem ser incorporadas no futuro. Excelente colocação. Excelente colocação. Lembra que eu falei para vocês que os processos de hoje, né, como vocês trabalhavam ou operavam a empresa de vocês, não pode ser da mesma forma no futuro. Passamos pós-crise, já voltamos para a normalidade, digamos assim, e vamos pensar que vamos continuar operando do mesmo jeito. Não. Como a Micaela colocou, a gente tem grandes iniciativas que têm que fazer parte do quadro operacional permanente da empresa, tá? Então, os novos processos, as novas metodologias, os novos fluxos, tudo isso que possa ser trabalhado dentro da empresa, ela vai gerar ganhos e que esses ganhos eles precisam ser incorporados na vida, no dia a dia da empresa. Eles não podem ser esquecidos, uma vez que eles agregaram valor para as empresas. Então, muitas vezes os empresários abandonam alguns determinadas ações e determinadas iniciativas, e aí eu vejo não só em momentos de pós-crise, mas que trazem benefícios para ambas as partes, tanto para o empregado como para o empregador, e que em um determinado momento ela vai se perdendo, vai deixando de ser usada. Isso é muito ruim, né? Então a gente não vê uma constância até da parte de gestão. Recomenda contratar uma consultoria durante esse período? Depende, né? Depende do nicho da consultoria. Você vai fazer consultoria para quê? Para a gente tentar, Wander, preservar o caixa, para a gente tentar fazer um plano de contingência, por exemplo, quem sabe?
vai também, lembra que a gente está falando de preservar o caixa. Eu tenho caixa para isso, né? Às vezes é preferível eu gastar, sim, alguma parte desse meu caixa para preservar essa minha empresa e não pensando nesse momento só, tá, Wander? E daí eu coloco para vocês, principalmente nesse momento, no durante e no pós. Como é que nós vamos tocar as empresas no pós? Eu acho que esse é o maior ganho que a gente poderia ter em um determinado momento. Eu sou consultor e, é claro, não vou tentar empurrar qualquer negócio para um cliente ou possível cliente, ainda mais sabendo da nossa realidade. Então, e a ética e o comportamento manda muito nesse momento, tá? Então, a gente tem que ter muito trato nesse momento que a gente está passando, tá? Aqui, a nossa vida, Fernandes, nosso amigo Fernandes, a nossa vida já mudou. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É isso aí, Fernandes. Então, e aí a gente olha não só para o lado profissional, mas para o lado pessoal, né? Então, a gente também tem que pensar pessoalmente o que nós estamos ganhando aí. Então, pessoal, nós falamos do caixa, nessa estrutura do plano de contingência, falamos da gestão de pessoas, quais as possibilidades dentro dessa gestão de pessoas que eu possa estar colocando, preservando esse ativo que é minha mão de obra, que são meus funcionários, seja banco de horas, né, seja redução da jornada de trabalho, tudo isso que a gente está vendo aí e que está plausível de acordo com as medidas provisórias, né? Nós vimos aí a questão de recebíveis, principalmente com relação a cartão de crédito. Tenho dinheiro para receber, posso negociar, posso antecipar esses recebimentos, tá? Outra estratégia. Fornecedores, né? Então, reveja todos os contratos de prestação de serviço. Vou ser bem transparente com vocês. Eu estava com um cliente construindo um plano e aí a gente batendo em N fornecedores, e aí começou. Ah, esse daqui não precisa mais. Ah, esse daqui não serve mais. Ah, esse daqui faz a mesma coisa que o outro, só que faz melhor. Pô, então por que que já estava dentro desse, fazendo parte da minha gestão, tá? Então tá certo. Estamos no momento aí de enxugar. A palavra, né, que a gente vê muito aí é produtividade. A gente tem que estar enxuto, fazer mais com menos. Esse é o momento, inclusive, da gente repensar justamente isso. O que, de fato, é necessário estar enquanto fornecedor, enquanto contratos de prestação de serviços. E outra, eu tenho metas para essa prestação de serviço, é o momento. Tá? Se eu não tenho ainda um painel de metas, se eu ainda não tenho indicadores para isso, eu preciso começar a mensurar isso. Lembre que eu falei para vocês da pergunta do nosso amigo Wander, que como é que eu vou medir a efetividade das ações? Então, eu preciso, a partir de agora, construir, sim, um plano de gestão, um plano de metas, para que a gente, no futuro, possa operar de uma forma muito mais eficiente. E aí, quando eu falo eficiente, alocação dos nossos recursos, e aí recursos se trata de investimento, de caixa, de mão de obra, de equipamento, de tempos de deslocamento. Então, tudo hoje é recurso dentro da minha empresa. Muitas vezes a gente pensava só como a nível de investimento. Não. Tá? Então, nós precisamos hoje ser mais eficientes do que já somos. Tá? Outro ponto, ainda é um dos pontos, Fernandes, os impostos é um dos pontos que faz parte é um dos itens, na verdade, que faz parte do nosso plano de contingência, tá? Mas vou chegar lá, mas muito bem lembrado, tá certo. Então falamos. E aí eu tenho a classificação dos meus fornecedores. Classifique esses fornecedores de vocês por nível estratégico. Quais são os fornecedor A, qual fornecedor B, qual fornecedor C, tá? E estrategicamente, esse do grupo A, eu não posso viver sem, mas eu não tenho caixa para poder permanecer com ele. Vamos partir para as renegociações, seja condição de valor, seja condição de pagamento, seja forma de pagamento, ou seja prazo, tá? Fornecedor B ou C, eu posso deixar de pagar, eu posso deixar de existir, ele pode sim
digamos, nesse momento, ser enxugado da minha estrutura, e aí, mais uma vez, eu vou estar chamando, né? E vou estar sendo ético com ele e estar falando, olha, infelizmente, não tenho condições ainda da gente estar permanecendo em termos de prestação de serviço, tá? Uma pergunta de Luiz. Estando fechado, eu tenho que me preocupar com a manutenção da minha estrutura, com equipamentos e limpeza? Aí chamo por diária e encerro o contrato do prestador de serviços de manutenção? Boa, excelente pergunta. Quando eu falo aqui que a gente já está falando de prestador de serviço, ele possa ser um dos itens que vai manter o meu negócio. Que tipo de negócio é o seu? Pô, eu tenho muito equipamento, eu tenho muita máquina, essas máquinas têm algumas especificidades. Lembrem-se que nós vamos voltar, né? E a gente vai voltar operando e bem. Nós vamos voltar mais eficientes do que somos. Portanto, às vezes eu preciso manter dentro dessa minha lista do meu plano essa pessoa ou esse prestador de serviço ou esse contrato que vai estar dando as manutenções do meu maquinário, digamos assim. Mas, eu não estou usando tanto como eu estava usando, está parado e tudo mais. Vou estar revendo esse meu plano de manutenção, né? Eu vou estar revendo essa minha estrutura. Mas o fato é que eu tenho que olhar dentro dessa minha estrutura organizacional o que é necessário estar tendo continuidade. Minha equipe de limpeza, eu não posso abandonar minha loja, né? São ativos que estão ali, que fazem parte do caixa de vocês e que precisam ter uma manutenção mínima. A limpeza da loja é idem, né? Então eu vou estar fazendo como esse cronograma? Eu vou estar fazendo por diário, em vez de ter agora uma pessoa fixa nesse primeiro momento que eu não vou estar trabalhando. Eu posso estar reduzindo a jornada de trabalho da equipe da limpeza, por exemplo, para poder estar continuando o serviço, já que a frequência, né, diminuiu. Então, são N situações que o plano de contingência ele vai estar abrangendo nesse momento dentro da empresa de vocês. Tá? E aí, claro, mais uma vez, empresa por empresa, negócio por negócio, estrutura por estrutura, para que a gente veja qual a melhor opção quando a gente que tipo de serviço vai continuar, vai ser reduzido ou às vezes vai ter que ser suspenso ou cancelado. Laurene, nossa amiga aí, algumas atitudes se evidenciam. Uma gestão mais colaborativa, flexível, voltada à inovação para a eficiência e pautado nas soluções digitais. Estamos vivendo aí, né, já na era dos 4.0, né, indústria 4.0, comunicação 4.0, e por aí vai. É o momento realmente da gente ver essa parte de inovação, não só pelo lado da palavra de inovação e de dispêndio de algum software, de alguma máquina. Não, a inovação é de fazer um processo diferente, né? Então, lembre-se que a gente falou que as empresas não serão mais a mesma, principalmente dentro dos nossos processos. Então, como eu vou fazer meu processo diferente? Tá? Vamos continuar aqui. E aí, pegando o gancho, que é o próximo item, os impostos. Também estamos vendo várias medidas provisórias, várias iniciativas voltadas para taxas e impostos. E aí, de novo, dentro do meu plano de contingência, nós vamos listar o que nós vamos fazer com determinados impostos, né? Então, a gente está vendo aí, por exemplo, o Simples sendo postergado, alguns impostos sendo postergados, mas estão sendo postergados e não estão sendo cancelados. Ou seja, a conta vai chegar. Isso é fato, né? Infelizmente, a gente sabe que isso não vai ser perdoado. A gente vai deixar de pagar momentaneamente, mas essa conta vai chegar. E aí, no meu pós-crise, dentro desse meu plano do pós-crise, como eu vou estar listando esses possíveis taxas e impostos que eu deixei de pagar momentaneamente e que eu preciso gerar o pagamento deles no futuro. Então, qual será meu caixa futuramente? Qual será a minha receita mínima, o meu break-even, que de fato eu preciso sustentar para a minha empresa no pós-crise, né? Então, nós precisamos trabalhar
a crise nesse momento, sim, mas também, ao mesmo tempo, nós já temos que prever o nosso pós de como nós vamos trabalhar as nossas empresas, tá? Nossa amiga Cláudia aí, a conta vai chegar com juros acrescidos do período. Pois é, a gente não sabe quanto que vai chegar, né? Mas o valor mínimo a gente já conhece. Então, dentro desse meu pós, qual é a minha projeção financeira? Eu tenho uma projeção de receita, eu tenho uma projeção financeira, eu tenho uma projeção de custos e despesas. Isso tudo a gente tem que começar a levantar para, de fato, eu ter as negociações dentro do meu plano. E aí, pessoal, falando de negociação, principalmente com o fornecedor, nós fizemos, inclusive, aí uma dica. A gente fez uma live com a CBMAI, que é a Câmara de Negociação da ACM. É um serviço espetacular que vocês podem estar procurando para fazer a negociação independente de tipo de negócio, independente de tipo de fornecedor, tá? Foi uma live muito bacana com o Dr. Ivaldo e é um serviço que é prestado dentro da associação, tá? Então, preciso ser associado? Não. Pode ir lá procurar que a gente vai estar servindo aí com relação a esses serviços, que vai estar mediando as negociações junto com vocês, pautadas dentro da linha jurídica, tudo certinho, como diz o ditado, conforme manda a lei, tá? Poderia comentar um pouco sobre os aluguéis, como fica este item? Ó, eu vou falar assim, a gente já teve até uma live também com o Dr. Ivaldo sobre aluguel, tá? O fato é que eu vou mais ou menos tentar colocar o que a gente aprendeu e o que a gente está vivendo. Tudo está sendo passivo de renegociação, né? Então, existem contratos de aluguéis residenciais e comerciais, né? Então, neste momento, a gente sabe de empresas que estão fechadas, e aí foi uma demanda muito grande, principalmente por lojistas que estão em shopping, né? Que estão fechadas, que estão sem faturamento e que muitas vezes tem aluguel, tem taxa de condomínio e por aí vai. Então, são momentos que a gente precisa renegociar, tá? Então, com relação a aluguel, a minha dica, procurem, né, os locatários, os locadores, ambas as partes, né? Vocês podem ter imóveis também que sejam alugados, mas que nesse momento também é passível de uma renegociação. Então, todo movimento hoje, eu acho que a palavra de toda essa situação que nós estamos passando é renegociações, né? Aí, Márcio, tem um inquilino que pediu para diminuir 50% e tive que aceitar. Então, são situações que a gente sabe que está acontecendo. Tem loja que está fechada no shopping e sabe que não vai conseguir pagar seu aluguel e seu condomínio. E aí a gente tem que estar acessível e enxergar e tentar chegar no denominador comum. Então, são situações que a gente precisa trabalhar com relação aos aluguéis, tá? Intensificar a venda de produtos e serviços online, quem tem essa possibilidade, né? Então, faz parte de um item, de um plano de contingência. Pô, eu tenho algum produto dentro da minha empresa, eu tenho algum item, algum serviço que eu consiga vender antecipadamente? De nada, Samir. Deu uma pincelada por alto, mas se for o caso, a gente depois aprofunda mais para você, tá? A gente tem muitas questões que a logística a gente possa estar utilizando. Então, a gente tem aí, a gente está vendo muito movimento de algumas empresas, né, de delivery. Mas o que eu posso, dentro da minha empresa, colocar como um serviço online e que possa impactar? Pô, eu tenho gerações de boleto. Eu posso entregar o boleto em vez de esperar o correio, ou eu posso colocar um boleto online, eu posso criar uma facilidade para esse meu cliente nesse momento, para estar tentando minimizar aí, de não deixar, de não pagar, né, esses compromissos. Então, são situações que a gente está olhando hoje dentro das empresas.
A gente está vendo, inclusive, autopeças que não tinha delivery, né? E a gente está vendo o movimento de várias oficinas que estão com delivery, de buscar carro, de deixar carro, de fazer o serviço, de mandar o mecânico. Então, assim, são situações que hoje estão precisando, Líria, é isso mesmo, diversificar esses serviços que possam gerar valor, que vai agregar valor, né? Edna está colocando aí, eu estou entregando, né? Então, assim, e está sendo demandada por empresas que não tinham costume aqui em São Luís de contratar entrega. Então, são situações que a gente precisa estar revendo nesse plano. Qual serviço eu posso agregar? Qual serviço eu posso tentar manter de uma forma diferente para que eu consiga capturar uma receita ainda dentro dessa minha empresa, tá? Aí nós temos outro ponto que é do nosso plano de contingência, a questão de empréstimos, né? Então nós estamos vendo também um movimento bancário, né, das agências, seja ela por parte do governo ou não, de algumas linhas de crédito. Ah, vale a pena, não vale a pena? Eu sempre falo, vamos fazer conta, tá? O número fala por si só. Então a gente precisa fazer conta. Pô, eu vou precisar de quanto? Eu cheguei no meu plano de contingência, eu fiz assim um levantamento das minhas despesas essenciais, que não tem como eu fugir, digamos assim, tá? Que eu não tenho como deixar de executar essas despesas. E aí eu cheguei no número. Eu tenho caixa para isso ou não tenho? Ah, compensa ou não compensa eu pegar um empréstimo e não mexer no meu caixa? Tudo vai depender das negociações ou das propostas que a gente possa conseguir dentro do banco. É, eu tenho clientes que já estão, essa semana toda, recebendo seus empréstimos, que foram, sim, viáveis, tá? E tenho clientes que não foram viáveis e que vai tirar, e tem condição de tirar reserva de caixa, né? E temos clientes que a gente sabe que não tem caixa e vai ter que correr para o banco. Isso é fato, né? Então, assim, então são situações e situações. O que eu coloco aqui como análise, vamos fazer conta, vamos ver uma proposta, vamos ver qual é essa taxa de juro, vamos ver como é que é a forma de pagamento. Essa parcela vai entrar para o meu pós-crise no meu novo plano. Vai ser um item que vai fazer parte da minha projeção financeira de despesa, e aí eu tenho que honrar, eu tenho que cumprir com esse compromisso. Então eu preciso de fato estar fazendo essa conta, eu tenho que de fato estar entregando é, esse elaborando, na verdade, esse meu plano da forma mais precisa possível. Porque nesse momento a gente não pode ter surpresas. Ah, chegou uma conta de repente. Chegou um boleto de repente. Ah, eu não lembrava e não sei o quê. Não. Vamos estar planilhando, né? Tudo que é despesa, tudo que é compromissos, para que a gente possa estar vendo alinhado com um empréstimo, se ele vai caber dentro da minha empresa, tá? É, eu estava vendo uma entrevista onde eu vejo muitas pessoas às vezes indo, eu vou para o Vale do Silício, estou levando minha equipe lá para Israel, para a China. Então, de novo, a inovação está dentro das nossas empresas, dentro dos nossos colaboradores. Então, vamos exercitar esses momentos, de fato, da gente estar desenvolvendo algumas partes dessas inovações, tá? Então, muitas vezes é mais prático contratar, comprar, mas lembre-se que nesse momento a gente tem que estar preservando nosso caixa. E aí, antes de eu tomar qualquer iniciativa dessa, esgotem todas as iniciativas junto à equipe, junto aos colaboradores, né? Então, desde o momento, até para escutar os sentimentos deles e tudo mais, e poder tentar trabalhar da forma mais tranquila, né? Mais serena possível, né? A palavra de ordem é serenidade. Então, precisamos de fato ter essa serenidade durante esse período que vamos estar passando, tá? Márcio coloca aqui, escutei hoje que os Correios vão entrar em greve. Olha aí, então, né? Então, temos situações aí que eu não
por enquanto eu não estou sabendo de nada, mas são situações que as empresas que trabalham com esse tipo de serviço de entrega vai ter que estar suprindo porque a gente precisa, né? Então, tem situações que a gente não tem como deixar de usar alguns tipos de serviço. E esses da parte de delivery, de e-commerce, né? São situações que a gente vai ter que estar aí avaliando bem, e ainda mais em situações que a gente possa estar sendo impactado por algum outro serviço, né? Isso, Márcio. Outro ponto é a compra online. Tem muita gente comprando online, né? Tem muita gente que descobriu, infelizmente, às vezes, que comprar fora é mais barato, às vezes, do que comprar aqui. Mas aí vale, né? Eu sou defensor do comércio local. Eu acho que vale. Então, se tu conseguiu, às vezes, um preço melhor lá fora, que custa tu chegar para o teu fornecedor, né? Chegar para o teu contratado e falar, cara, olha, consegui preço tal, tu consegue me atender nesse valor? Aí as relações ficam muito mais claras e muito mais tranquilas, se caso for chegar a encerrar alguma delas, né? Mas acho que esse momento a gente tem que ter muita cautela, em cada decisão, em cada estratégia, em cada momento que a gente vai estar passando dentro da nossa empresa, tá? Então, e muitas vezes, né, como a Edna colocou, está se comprando só o essencial. Então, eu acho que, e aí eu vou pegar essa frase de Edna, eu acho que comprar o essencial tem que ser a ordem da lei de todas as empresas, gente. Então, assim, lembre-se que a gente precisa ser eficiente, né? E ser eficiente é fazer mais com menos. E as famosas gordurinhas, elas precisam, né, ser trabalhadas. Primeiro, elas precisam ser identificadas, independente de um plano de contingência, mas esse momento é o melhor momento para a gente repensar as nossas despesas e repensar a nossa execução. Esse é o melhor momento para a gente, de fato, repensar o nosso negócio, tá? Defender o comércio local, é isso que eu acabei de falar, Cláudio. Então, a gente tem que, né, fazer um trabalho forte para trabalhar a renda dos nossos negócios locais. Claro, aí se o cara não conseguiu cobrir a oferta, infelizmente, a gente vai ter que buscar fora, tá? Então, meus caros, o plano de contingência passa por todos esses pilares, tá? Esses são os principais pilares que eu trouxe para vocês de como construir um plano de contingência, tá? E principalmente, pense no pós, tá? Vamos acreditar que sim, vamos passar por isso e que vamos passar por isso e vamos ser melhor como prestadores de serviço, como fornecedor, como vendedor, seja o nicho do nosso negócio, o segmento do nosso negócio, vamos ser melhores do que já somos. Temos oportunidade para isso, tá? Envolvam a equipe de vocês e construam o plano de contingência da empresa de vocês da forma bem aderente, bem real, mas de acordo com o nível, com o porte e com a empresa de vocês, tá? Não pequem nesse negócio de muitas vezes o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. O que serviu para a empresa A vai servir para a minha empresa, que é do mesmo negócio. Não. Cada empresa tem uma vida, tem uma realidade, tá? Quando penso no pós, lembro imediatamente dos impostos. É isso que eu falei, Fernando. Realmente, a gente não pode esquecer desses impostos, né? Mas como eles vão vir, eles já têm que estar mapeados nesse nosso plano para o futuro, tá? Então, nós precisamos, de fato, não deixar de colocar qualquer despesa, qualquer item, qualquer situação que possa ofender futuramente, tá? Pessoal, nós estamos já no nosso limite aqui para que a live possa ficar salva.